Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de janeiro. O Ibovespa apresentou uma alta de 0,51% e um pregão bem volátil, com um dia aí onde tivemos a primeira coletiva do Donald Trump, já como presidente eleito nos Estados Unidos. Isso trouxe bastante volatilidade para o mercado, em uma movimentação que abre para cima, vem forte para baixo, depois volta para cima, fechando aqui neste nível e trazendo ainda a chance de ter algo mais aqui para cima em busca desse patamar de resistência localizado na faixa dos 62.900 a 63 mil pontos. Para desmontar qualquer característica nesse sentido, precisa proporcionar aqui uma sinalização de topo nessa região onde se encontra. Sinalização de topo mais relevante, fechamento aí para baixo dos 61.664 pontos. No mini índice não cheguei a recomendar a operação do pregão de hoje, nem no mini dólar. Olhando para o gráfico de 60 minutos, para a gente fazer uma leitura no gráfico de 60 minutos, o que é que a gente teve no pregão? Abertura com gap de alta, depois um movimento para baixo sem muito respiro, direto aqui perdendo a tendência de alta no gráfico de 60 minutos, e depois disso, ao invés de gerar alguma sinalização para aqui para baixo, que chamaria atenção mais para o ponto vendedor, o mercado foi subindo aos poucos e conseguiu aqui voltar para um nível até acima desse patamar, conseguiu superar essa região aqui de topo anterior. Isso traz uma perspectiva de, se o pregão abrir de maneira mais fraca aqui para baixo, gerar alguma sinalização mais forte para cima, de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora. Por outro lado, tendo aqui a formação já no início do pregão de um topo no G60, chamaria a atenção um pouco mais, avaliando um tempo gráfico inferior, avaliando a possibilidade de se buscar a operação na ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, voltando para o gráfico diário, é algo semelhante ao Ibovespa. Dentro do que apresentou, dentro da recuperação que apresentou no G60, ainda ficaria com a possibilidade de vir a buscar um nível um pouco mais aqui para cima. Na sequência, mini dólar. No mini dólar, olhando aqui, tirando o ajuste no gráfico, a gente pode ver que a gente está em tendência de baixa no gráfico diário. Mini dólar, um pregão também muito volátil. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, tivemos aqui o mini dólar vindo aqui forte para cima, trazendo até uma configuração de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, mas observe que logo na sequência, ali após o nosso amigo aí Donald Trump começar a falar, a gente teve a perda da mínima do dia e a perda da mínima desse fundo ascendente, não só da mínima do dia, como também dessa região. Então, desta forma, o mini dólar fica um pouco mais, no meu modo de ver, se não ganhar muita força aqui para cima, para a ponta vendedora, a partir do momento que começar a inicializar ali uma sinalização, na realidade, de um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, ou seja, faz aqui uma correção desse movimento de queda. Então, a sinalização ali aqui para baixo traria a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Por outro lado, se o mini dólar voltar para cima dessa região, que eu considero significativa, na faixa ali dos 3.222, e ganhar força aqui para cima, gerar alguma sinalização de força aqui para cima e começar a gerar sinalização de fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade, abaixo dos 60 minutos, eu ficaria mais atento para a ponta compradora aí no mini dólar. Olhando agora para as ações, PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,16%, então está dentro de um movimento de baixa, mas observe que também foi lá embaixo e fechou aqui próximo da máxima do dia. Ainda vejo com a operação um pouco mais arriscada, mas seria uma das alternativas de se arriscar a compra aqui na Petro, na superação da máxima do pregão de hoje, dos R$ 15,68, que é a mesma máxima do pregão anterior. Então é um ativo que está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, mas em cima de um patamar relevante de resistência. Por isso que eu vejo com um risco um pouco maior essa operação, ou seja, ela teria que, numa entrada, ela teria que já gerar alguma sinalização de força para superar esse topo aqui anterior, porque tem resistência importante aí na região dos 15,90 até um patamar em torno de 16,15, até um patamar aí na faixa dos R$ 16,15, essa região aqui de topos anteriores, e depois acima disso esses dois níveis aqui na faixa dos R$ 16,33 e R$ 16,35. Então seria uma operação um pouco mais curta aí na Petro e teria que ganhar força logo no seu início para essa operação na ponta compradora. Na Vale 5, pregão de alta de 2,83%, segue numa estilingada aqui para cima, sem nenhuma sinalização para baixo nesse primeiro momento. Gráfico semanal dentro de um movimento de subida, desmontou a possibilidade de se ter tido 2 semanas para baixo, 2 para cima de maneira mais fraca em relação a de baixo, para se ter uma movimentação para baixo. Rompeu essa máxima aqui com esse gap de alta e aí descaracterizou também a questão que eu comentei na última videoanálise, de se ter uma primeira sinalização para
depois desse movimento de baixa, movimento de alta, poderia trazer um movimento para baixo. Descartou no primeiro momento essa sinalização, por enquanto dentro do movimento de subida, mas para uma operação de swing trade teria que acontecer, no meu caso, para o meu sistema, uma movimentação para baixo, uma movimentação lateral, para se buscar aí uma compra em cima da Vale 5. Depois disso, temos para falar aqui da BRML3. Então, separei aqui alguns ativos que traz a possibilidade ainda de se arriscar a operação na ponta compradora, apesar, no caso daqui da BRML3, de ter tido já um movimento bem prolongado para cima no gráfico semanal e está também num patamar relevante ali de resistência no gráfico semanal. Então é um ativo que vai fazendo uma correção, ideal aqui no gráfico diário, ideal que essa correção tivesse mais alguns pregões, se fosse gerada a entrada mais para a próxima semana, para ter uma melhor relação risco-ganho. Então ainda daria para arriscar aqui a superação dos 13,02, também teria que ganhar força aí no seu início, para buscar aí a operação de alguns pregões, tentando pegar aqui uma movimentação para essa região dos R$ 13,75. A outra, Smiles, SMLE3, gerou um movimento de subida, anulou sua tendência de baixa ao romper aqui esse topo anterior, veio com um candle forte para baixo, mas observe que o ativo passou a não fechar mais abaixo desse patamar aqui e gerou uma sinalização de possível fundo aqui no gráfico diário de iniciar um novo movimento de subida. Também papel em cima de um patamar relevante de resistência que já foi testado uma vez. A entrada, uma das possibilidades de entrada seria o rompimento da máxima pregão de ouro 46,79, tentando pegar um movimento aqui para cima que também deveria ganhar alguma sinalização de força maior, porque pelo gráfico semanal a ação anulou sua tendência de alta de médio prazo com esse movimento de baixa. Então teria que ser ganhar força aqui para buscar um movimento até essa região um pouco mais relevante de resistência ali no gráfico semanal, na casa dos 49,65 até os R$50. E por último, PSSA3. PSSA3 também ativo que anulou sua tendência de baixa depois de ter feito esse topo aqui e gerado essa movimentação, rompendo esse último topo descendente da tendência de baixa. Então o ativo também passa por uma correção aqui, uma movimentação um pouco mais lateral desse último movimento de subida, e a possibilidade de arriscar a compra seria na superação da máxima do pregão de hoje. Se isso não acontecer no próximo pregão, ainda ficaria válido, ainda para os próximos pregões, a possibilidade de arriscar a compra de fundo ascendente na ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.